Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Ruggeri, sejam muito bem-vindos a mais um Vitrine Empresarial. Hoje eu vou conversar com a Josi, do Espaço Malibu, ela que trabalha na área de bronzeamento. E eu queria, Josi, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui, um prazer receber você, né? Eu sei que muita gente tem dúvida de como começar, a galera do empreender não é fácil, né? Admiro muito a luta do empreendedor e a área da beleza está crescendo bastante, né? Queria que você contasse um pouco da sua história, né? Como começou, como que você começou a trabalhar com isso, se você imaginava isso na sua vida. Conta pra gente. Bem-vinda, Josi. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar participando de mais um podcast, podendo estar resumindo a minha história, né, a minha trajetória. Bom, eu iniciei no ramo de bronzeamento há 5 anos, né? Mês que vem eu completo 6 anos. Eu trabalhava antes no Bob's, né? Era CLT. Era a caixa, uma das melhores caixas do Bob's. E eu sempre tive a vontade de empreender, mas eu não sabia por onde começar. Sempre achei tudo muito difícil. Mas eu fui fazer um bronzeamento num espaço lá em Belford Roxo mesmo, e eu tive uma experiência muito negativa, né? O espaço não era um espaço legal, né? O atendimento não era legal. E eu sempre tive a mentalidade que, mesmo que eu trabalhasse de CLT, eu tinha que oferecer o meu melhor para o cliente. E eu imaginava assim, poxa, eu trabalhando para uma empresa que não é minha, eu atendo com tanto prazer, sabe? Eu atendo os clientes de maneira que eles se sintam confortáveis, à vontade. Se eu tivesse o meu empreendimento, eu ia dar meu melhor. As clientes seriam muito bem atendidas no meu espaço. E fui nesse espaço, foi negativo a minha experiência, e eu decidi que eu ia investir na área de bronzeamento. Mas como? Não tinha dinheiro, como é que faz? Mas aí a gente conta com a ajuda, né, de um familiar. Meu pai me ajudou muito no início, né, foi meu sócio ali. E eu procurei uma casa, porque eu queria ter o meu espaço num local que eu morasse, para mim ter dois aluguéis para me poder pagar. E aí eu aluguei a casa, uma casa cara. Eu não tinha muita noção de valores, de gastos, né? E aí aluguei a casa e fui fazer um curso em São Gonçalo, né? Lá na área lá de Belford Roxo tinha algumas meninas que davam curso, mas não era algo que me interessava. Eu queria fazer algo diferente. E eu fui fazer um curso lá no Espaço Vegas, em São Gonçalo, e fiz o curso. Se eu não me engano, eu terminei o curso no dia 16 e no dia 19 eu inaugurei meu espaço. Com muito medo, não tinha muita experiência, não tinha prática no que eu estava fazendo, mas mesmo assim eu fiz. Eu sempre tive a ideia de vou dar meu melhor. E aí eu fiz, no primeiro dia eu atendi 5 clientes. Fiquei muito feliz. E aí o espaço foi caminhando. Peguei o período todo de dezembro, foi uma época boa de trabalhar, dezembro, né? Porque todo mundo tá com dinheiro. Verão chegando. Sim, todo mundo com dinheiro, então foi ótimo. Quando entrou janeiro, eu não tinha a noção que o movimento despencava. E aí bateu um desespero muito grande, foram dias bem difíceis. E aí, assim, poucas pessoas ali te dão apoio nessa hora, né? É você e Deus. E aí, passou janeiro, fevereiro muito apertado, eu me enrolada já com as contas. Entrou a quarentena. Falei, nossa, agora eu não aguento. Poxa, já estava difícil, agora ficou pior. Foi bem na época da pandemia Sim. que você começou, então? Sim. E aí entrou a quarentena, e aí a ordem, né, que eu morava numa comunidade, a ordem era fechar. A gente ficou 15 dias sem trabalhar. Eu fiquei em desespero. Falei, assim, eu vou ter que entregar a casa, vou ter que abrir mão dos meus sonhos e tudo mais. Só que eu falei, eu vou passar por cima do tráfico, vou passar por cima de quem que foi, eu vou abrir meu espaço. Você é maluca, você vai ficar doente. Eu falei assim, Papai do Céu vai me proteger, porque ele sabe que eu preciso trabalhar. Abri meu espaço. Eu já tinha até dispensado as pessoas que trabalhavam comigo. Abri meu espaço, com 2 dias, já estava batendo 20 meninas. Eu tive que recontratar todo mundo.
Dali em diante, meu nome ficou conhecido, o espaço ficou conhecido. Eu cheguei a atender 70 mulher por dia. Não era 70 uma vez ou outra, não, era 70 por dia. A gente dispensava cliente. Eu só tinha 10 espreguiçadeiras para atender 70 mulher. Eu fazia rodízio de horários para conseguir atender todo mundo. E ali o Espaço Malibu ficou conhecido, né? Ali, nos períodos vagos, eu estudava, né, para me aprimorar. Me aprimorei em montagem de biquíni, em cosmetologia, em aplicação de produto, e por aí foi. Levando uma coisa, foi levando a outra. E graças a Deus, o espaço era só sol, a gente não tinha máquina. E graças a Deus eu consegui pagar as contas, eu consegui me levantar dali, né? Eu comecei a entender que eu precisava fazer uma gestão do meu financeiro, né? Precisava administrar o espaço e fazer o meu dinheiro render para nos dias que não tivesse trabalho eu não ficasse apertada. E assim foi seguindo. Graças a Deus, o espaço está aí até hoje. E você falou que era só sol, então você botava as espreguiçadeiras, passava o produto nas meninas, né? Sim. Fazia a marquinha ali, Sim. né? Para ficar bonito e tal. E quais outros tipos que tem, por exemplo? Você começou a investir em máquinas? Então, como é que você faz essa transição? Como é que você foi evoluindo ali no seu negócio? Então, a segunda evolução foi o bronze a vaporização, que a gente conhece como bronze a jato, né? Que é um produto que ele tinge o corpo, só que ele tinge temporariamente. Então, eu usava os dois métodos. Usava o método de sol e o método de tinta, vamos colocar assim, né? De tingir o corpo. Ali eu tinha um bronze mais duradouro. Mas eu tinha aquele desejo de comprar uma máquina de bronzeamento. Só que as máquinas de bronzeamento estavam longe do alcance financeiro, porque eram 30, 50 mil uma máquina de bronzeamento. Então, assim, era difícil. Mas aí eu peguei um período, acho que foi de outubro, novembro, de muita chuva. E eu fiquei quase 2 meses sem conseguir trabalhar, porque não tinha dias de sol, era mais dias de chuva. E aí eu falei, não, eu preciso reagir. Como que eu vou fazer? Aí eu vi um anúncio de uma personal no Instagram, ela falando que ela alugava máquinas de bronzeamento. Falei, vou alugar uma máquina, não posso comprar, vou alugar. Fui e aluguei a minha primeira máquina, era uma máquina que cabia 2 pessoas, com 14 lâmpadas, né, de 140 watts na época. E aí é pequenininha, mas dava para mim trabalhar. E graças a Deus, ela chegou, se eu não me engano, no dia 17 de dezembro. E foi, assim, a minha salvação. Dali eu conseguia trabalhar sol, vaporização e também trabalhava com as máquinas. Hoje você é referência nacional na área de bronzeamento, assim, né? Quando foi que você realmente percebeu que você virou essa referência, né? Que você era uma marca conhecida ali no meio? Então, eu nem tinha noção da proporção que o espaço estava tomando, né? Da Josi estava tomando. Quando começou a chegar as propostas para curso, propostas de meninas de outros estados, querendo aprender a técnica, querendo conhecer meu espaço, conhecer meu trabalho, grandes empresas entrando em contato, eu entendi que ali tinha chegado a um patamar bem alto, né? E eu sabia que mesmo assim eu não podia parar, eu tinha que estar sempre me atualizando, sempre melhorando, que é o que eu busco até hoje. E você já tem mais de 3.000 alunas formadas. Como é que conta um pouco do seu curso pra gente. Sim, eu tenho mais de 3.000 alunas formadas. Eu dou workshop para personal que já é da área. E também dou curso para meninas que estão iniciando na área. Curso VIP. A gente pega a pessoa ali cru, né? E ensina todas as técnicas, do teórico ao prático. Né? Ensina a montar, ensina a entender pele. E esses acúmulos de cursos foram gerando um número muito grande de alunas, né? E com a venda, né, dos produtos, eu gerei mais alunas. Hoje eu tenho cerca de 7.000 clientes só de vendas de produtos. Então, todas essas meninas, elas se tornam minhas alunas, porque elas pegam técnicas comigo, elas treinam comigo para poder executar a aplicação correta nos seus espaços, entendeu? Então hoje você trabalha, além do seu espaço de bronzeamento e tal, você também vende os produtos. Sim. Então uma parceria sua com a sua marca
com outros produtos. Conta um pouquinho como que o pessoal conhece o seu produto. Então, meu produto é conhecido como frango assado, né? Foi as próprias alunas que titularam ele assim, né? Devido ao efeito que ele causa na pele, né? De deixar a pele bem bronzeada já de primeira sessão, né? A ideia do produto é criar um produto para mim trabalhar. Não era de lançar um produto, né? Era melhorar o meu atendimento no meu espaço e entregar para as clientes um resultado cada vez melhor. Só que me sabotaram. Uma amiga pediu um pouquinho do meu produto. Ai, deixa eu experimentar no meu espaço o seu produto. Aí eu não queria, não. Falei, não, é só meu. Aí ela, não, deixa eu provar o produto. Aí eu fui, dei um pouquinho. Ela foi, levou para o espaço dela, testou, amou o resultado e colocou num grupo que tinham cerca de 700 personagens bronze. Quando ela colocou lá e falou que o produto era meu, as mulheres ficaram doidas. Eu quero, você já vende, você envia. E eu nem sabia como é que eu fazia envio pelo correio. Falei, gente, calma, que eu nem sei como é que eu vou fazer, eu nem tenho noção de como produzir produto em grande quantidade, eu só faço um pouquinho para me trabalhar e tal. As meninas, não, você tem que vender, que o produto é bom. E aí, realmente, o produto tomou uma proporção gigantesca. Né? Hoje eu tenho uma linha com vários produtos, mais de 10 produtos diferentes para cada tipo de pele. Como é que é o bronze neon? O que diferencia esse bronze neon das demais técnicas de bronzeamento? Sim. O bronze neon é o nome que a gente dá ao resultado imediato, né? Porque na classificação do bronzeamento, a gente precisa de um bronze gradativo, que leva de 1 a 4 sessões, dependendo do tipo de pele, né? A gente tem uma ordem de peles que vai de 1 a 6 peles, no caso. E aí a gente precisa bronzear ali de acordo com aquela pele ali até 4 vezes. E o meu produto, ele entrega o bronze neon, que ele entrega um resultado de 3 a 4 sessões numa única vez, tá? Independente do tipo de pele, tá? O que a gente diferencia para poder melhorar o resultado? A técnica e o tipo de produto. Antes eu trabalhava com um produto para várias peles. Hoje eu tenho um produto específico para cada pele. Entendi. Mas você consegue fazer as misturas de produtos, assim? Como é que você chegou nesse seu produto hoje? Porque certamente você, quando você foi atendido e teve aquela péssima experiência, não sei se o produto foi ruim ou se o atendimento foi ruim, né? Mas você me contou, a gente conversando aqui por fora, me contou uma história bem legal, né? Que você sonhou e Sim. que tinha que fazer esse produto e deu certo, assim, foi uma coisa meio Uma coisa divina. de Deus. Conta pra gente essa história. O que acontece a experiência que eu tive negativa foi mais em questão de atendimento do que em questão de produto. Assim, o meu resultado ficou bom. Mas, assim, eu queria algo que não fosse tão agressivo. Porque o que passaram em mim foi agressivo a ponto de me deixar com o corpo extremamente vermelho. Eu fiquei queimada. E não é a ideia. A gente quer entregar uma pele bronzeada. E o meu produto, ele demorou muito a acontecer. Eu sempre tinha o sonho de eu quero ter um produto para o meu espaço, um produto que eu vou entregar um resultado top para os meus clientes. E não é só o atendimento, é o conjunto, é atendimento mais resultado que faz a cliente fidelizar comigo. E aí eu fui num culto, né, próximo de casa. E aí, no dia, o pastor foi e me entregou que Deus, ele estaria agindo na minha vida financeira. E eu agradeci, amém, fui para casa. Eu sou criada em lar cristão, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito em tudo que Deus coloca na nossa vida, nos propósitos dele. E aí, eu fui para casa e eu dormi. E aí, durante o sono, eu tive um sonho, eu fazendo um produto, misturando um produto. Eu já fazia algumas misturas, né? Que eu lia rótulos, eu tinha sempre a curiosidade de saber o que o produto era, a composição do produto. Eu ficava ali lendo, tinha aquela curiosidade. Mas eu não tinha o entendimento de montar uma fórmula. E no meu sonho eu vi uma fórmula exata. E aí eu fui e executei do jeito que eu vi no sonho. E aí foi o primeiro produto, que é o meu primeiro frango assado. E aí eu fiz o produto e testei. E quando eu testei, eu não acreditei. Falei, gente, é Deus. Eu entendi que ali era o ponto que Deus estava colocando como ele agindo na minha vida financeira.
né? Porque o produto, ele mudou a minha vida. Não é só o espaço. O espaço e os produtos mudaram a minha vida. Entendeu? E através de mim, mudou a vida de outras pessoas também. Porque hoje eu tenho personagens que, ontem mesmo, né, eu recebi um vídeo de uma amiga minha, da Beta, que ela falou assim, eu abri o espaço e eu uso o seu produto, né, a Beta Bronze, um beijo para ela, e ela falou assim, eu estou onde eu estou graças a seu produto. Então, para mim, isso é Deus. Não só na minha vida, mas como na vida de outras pessoas através dos meus produtos. Então, é uma bênção infinita. Mas acabou que aquela sabotagem que você falou, no fim das contas, foi boa, né? Sim. Porque acabou divulgando bastante e todo mundo gostou do produto. Sim. Né? Deu certo, então. Sim. Você não recomenda que ninguém sabote ninguém, mas no fim das contas acabou sendo bom. E aí, realmente, a coisa... E aí você começou a fazer em larga escala, assim, os produtos e... Sim. A gente começou a confeccionar em casa e depois a gente... negociamos com o laboratório e eles fabricam, mandam pronto, a gente só coloca nos potinhos e faz os envios para os clientes. Mas a sabotagem valeu a pena. Hoje ela não é mais personal bronze, encontrei até ontem lá na academia, mas se tornou uma grande amiga. Legal, vou pensar alguma coisa, quem sabe ela me sabota e eu consigo ela tem uma mão abençoada. Ó, além da técnica, claro, né? O que você acredita que seja um diferencial, assim, para um profissional da área do bronzeamento se destacar no mercado? Então, as meninas acham que é só montar biquíni e aplicar produto para se destacar no mercado. Não, a gente se destaca tendo foco e disciplina, né? As meninas precisam entender que o bronzeamento, ele é uma constância, né? São ideias criativas, é um bom atendimento, é a junção de muitas coisas, de uma boa gestão financeira, né? De você tratar bem sua cliente, você tratar bem seus funcionários, né? A forma que você se comunica com as pessoas, isso faz um diferencial para a pessoa se destacar. Eu sou conhecida na minha área como uma pessoa bacana, uma pessoa que está sempre solícita a ajudar qualquer pessoa. A pessoa entra em contato comigo, mesmo que ela tenha um espaço do lado do meu, mas eu faço a diferença. Eu estou ali junto com ela. Eu tenho alunas que têm um espaço próximos. Eu tenho a Lola, que tem um espaço ali em Belfor Roxo, próximo ao meu. Eu tenho a Ladona Bronze também, que tem um espaço lá próximo do nosso. Todo mundo tem seu diferencial, todo mundo tem seus clientes. Ninguém atrapalha ninguém. A Ladona, hoje ela tem os produtos dela, mas ela já comprou produto comigo. A Lola usa meus produtos. E, entre outras pessoas, isso não atrapalha ninguém. Então, isso é um diferencial de cada profissional. Ela se destaca da maneira que ela se comporta. Entendeu? E sem contar que a questão da humildade é essencial para o negócio fluir. Josi, como foi o processo de você desenvolver a sua própria marca e a sua linha de produtos? Então, como eu já tinha visto um produto, a fórmula do produto no sonho, aquilo ali virou corriqueiro, né? Então, sempre que eu deitava para dormir, vinha algo ali que me ajudava a desenvolver uma forma de estar divulgando e estar repassando para as clientes a técnica, porque não é só o produto, eu tinha que desenvolver a técnica para poder as clientes saber executar a aplicação correta com o meu produto, para elas terem um resultado. E aí eu fiquei meio perdida, porque assim, vieram muitas perguntas e né, eu fui abordada por uma empresa, né, famosa, não vou citar, mas ela entrou em contato comigo, me ofereceu bastante dinheiro na época para me vender a fórmula. E eu falei assim, não, mas eu não quero vender porque é uma mistura. Na minha imagem, aquilo ali era bobo. Era uma coisa boba que eu estava criando para mim, entendeu? Só que a fórmula do produto, o nome do produto já estava fora, até do país. E eu não sabia. E o comentário rolando para todos os lugares. E aí, o produto em si, ele fez o próprio nome dele. As meninas até falaram assim, Josi, você aparece pouco no Instagram, você fala pouco, você não gosta muito... Porque eu sou muito reservada, eu não gosto muito de expor minha vida pessoal, eu não gosto muito de estar toda hora no Instagram postando coisas sobre mim, eu gosto de falar sobre o meu trabalho, gosto de postar sobre o meu trabalho. Então, ela falou assim, nossa, como que seu produto tomou a proporção que tomou? Eu falei, foi Deus. Porque, assim, por mim mesmo, eu só ensinava a mesma técnica, mostrava só o caminho para as meninas, dava a atenção que elas precisavam para poder elas executarem o procedimento certo, tirava dúvidas comuns no espaço,
que às vezes ela, poxa, eu não tô tendo sucesso aqui, poxa, você pode me ajudar? Tá, me fala como que você está fazendo o procedimento, você está esfoliando a pele, como é que a sua cliente faz? Eu comecei a entender o que fazia diferença no bronze, o dia que a pele estava queimada, fui entender a radiação, como funcionava no verão, no outono, no inverno, que era diferente. Então, isso chamava a atenção delas. Então, automaticamente, o produto ficou famoso por ele mesmo, e eu me destaquei por conta da forma que eu abordava as alunas, né? E passava as técnicas para elas. Então, a marca ficou por ela mesma. Foi Deus, coisa de Deus mesmo. Agora, então, pelo visto, não é só você usar o produto, né? Não. Uma boa profissional do bronze tem que saber preparar a cliente para você usar o produto. Então, conta mais ou menos assim, porque passar, todo mundo pode chegar ali e passar, mas qual é esse processo de preparação antes de você fazer o bronzeamento? Então, a gente tem 4 etapas que são cruciais para um bronzeamento perfeito. Primeiro, esfoliar a pele. A gente precisa tirar células mortas, resíduos de qualquer produto à base de creme e óleo do corpo, né? Deixar a pele seca. E em seguida, a gente faz a montagem de fita. O terceiro passo, a gente vai ativar, tá? Depois vamos acelerar e potencializar, tá? Quando a gente ativa o bronze, a gente faz a melanina produzir e liberar, né? E aí a gente já obtém um resultado. E quando você acelera e potencializa, você acelera o processo e você potencializa, você faz a cor abrir, né? A marca ficar mais forte. E o último estágio, a gente selar, que é fechar poros, né? Para poder aquele pigmento que a gente colocou ali, ele ficar ali dentro da pele. Mas existem alguns processos como banho quente, abre poros, ele faz o bronze sumir. Uso de antibiótico, anti-inflamatórios, também ele contribui para o sumiço da marca, né? Para fazer o bronze ficar apagado, que a gente chama de bronze fantasma, né? Mas são alguns passos que a gente já ensina as alunas desde do curso VIP, né? Até elas já estando na área de bronzeamento, já estão trabalhando. Quanto tempo dura um bronze perfeito? Uma cliente vai lá, faz um bronze com você. Qual é a garantia do tempo ali sucesso que vai durar aquele bronze? Então, a duração da sessão, a gente trabalha por tipo de pele, tá? A sessão pode durar de 1 a 2 horas, dependendo do tipo de pele, tá? Após o bronze, ele fica pigmentado na pele de 1 mês a 4 meses, dependendo da forma que ela tem a manutenção, né? Que a gente fala, o pós-bronze. Evitar banho quente, evitar se expor ao sol sem protetor solar, né? Usar sabonetes glicerinados, hidratar bem a pele, hidratação hídrica. Tudo isso é o que contribui para o bronze durar mais na pele. Mas aí vai de cliente para cliente, né? Então, exatamente, cada cliente tem um tipo de pele. Sim. Então, assim, cada produto vai agir de uma forma diferente, ou o bronze dura mais em um, dura menos em outra. É meio que por aí, assim, você tem essa conversa com seus clientes, olha, sua pele é mais assim, talvez dure menos, você vai ter que precisar de mais uma sessão. Sim. Aí você aproveita e já vende mais uma sessão para ela, como é que é essa... A gente já faz esse processo já na montagem de biquíni. A gente já faz uma foto da cliente antes e a gente avalia a pele. Se a pele está queimada, se a pele está ressecada. E isso a gente já informa a cliente no ato. Olha, meu amor, sua pele está queimada. É provável que você vai ficar com a pele um pouco avermelhada, tá? Você precisa hidratar, proteger com bastante protetor solar, tá? E evitar sol nos próximos dias. E você vai precisar de uma segunda e uma terceira sessão para o seu bronze ficar perfeito. Mas esse processo a gente já faz ali com a cliente na hora, uma conversa ali bem tranquila para ela entender. Porque tem cliente que acha que mesmo ela pegando o sol, a gente faz milagre. Elas chegam com o colo extremamente queimado, não usa protetor em hipótese alguma, né? Agora até vindo os períodos mais quentes, e elas não usam. E aí ela chega com o colo totalmente queimado e a gente tem que fazer elas entender que o que tá bronzeado não bronzeia de novo. Não existe. Se você tá com a pele queimada, não tem como a gente ativar. Eu costumo dar um exemplo para elas, é o seguinte, você consegue fazer uma unha se você não tiver uma base embaixo? Você consegue fazer um alongamento se você não tiver um cabelo por baixo? Você consegue fazer um cílio se você não tiver um cílio por baixo? Não. Assim
é o bronzeamento. A gente precisa ter uma pele saudável para a gente fazer um bronzeamento. Se tiver saudável, a gente fala para dar sempre uma verificada se as vitaminas estão em dia, né? Que isso também faz diferença. Se a alimentação também está em dia, porque também faz diferença, para ter um resultado perfeito. Estando tudo ok, o resultado não tem como não ser perfeito. E dura de 3 a 4 meses uma sessão. Garantia Espaço Malibu. Isso. É a nossa garantia. Em relação ao protetor solar, né? As meninas que estão bronzeadas e vão pegar sol depois, vão para a praia e tal. Qual é a recomendação da fixação do filtro solar? Por exemplo, tem 15, 30, 50? Tem um específico que é melhor, que você recomenda para as meninas? Então, eu recomendo de acordo com o que elas já estão acostumadas a usar. Mas eu sempre explico que a radiação de praia é uma radiação bem mais alta devido à areia e à água do mar, né? A areia da praia e a água do mar, ela serve de espelho para radiação. Porque o que bronzeia não é o sol, é a radiação. A radiação, ela bate na areia e ela duplica a quantidade de radiação no local. Então, vamos supor que ali tem uma radiação 5. Devido à areia da praia e à água do mar, a gente tem uma radiação 10. Mesmo que ela use protetor depois de 11 horas da manhã, que é a radiação mais agressiva, UVA, nem todos os protetores solar conseguem proteger. Mesmo que fique debaixo do guarda-sol, elas estão se bronzeando, porque a radiação bate na areia e joga o vapor para debaixo do guarda-sol. Então, é como se ela estivesse dentro de um forno micro-ondas, tá? Então, o que a gente indica? Pegar sol nos primeiros horários da manhã, né? De 8 às 10 da manhã, que é a radiação UVB, né? Usar protetor ou usar o biquinizinho de fita em cima, que elas podem ir no espaço, se montar e ir pra praia, né? Que a gente dá a garantia que o biquíni chega coladinho, bonitinho. Elas vão pra praia, pega o solzinho na parte da manhã e na parte da tarde se protege o máximo que elas puderem. Tá sempre retocando o protetor para evitar. E o protetor, depois de 11 horas, o fator máximo possível. Nos seus cursos e mentorias, né? Qual o principal erro que você vê as alunas ou novas profissionais cometendo na área do bronzeamento, né? O que você acha que precisa mudar para elas terem sucesso? Então, são 2 fatores, assim, bem comum. Primeiro, repetir protocolo. O que é protocolo? Protocolo é a técnica de aplicação. No meu espaço e nas minhas mentorias, eu explico que existe um protocolo para cada tipo de pele. Eu não tenho como fazer um protocolo no meu tipo de pele e ser o mesmo no seu. A gente tem peles diferentes, entendeu? E tem aquela cliente que já tem costume de pegar sol e tem aquela cliente que não tem costume. Então, tem que ter uma diferença. Então, assim, o erro comum delas é esse, insistir que um protocolo serve para todos os tipos de pele. E aí elas acabam não entregando o resultado legal para a cliente. O segundo fator é não avaliar o histórico da cliente. A cliente chega no espaço, elas não tiram foto, elas não fazem uma ficha de anamnese, então elas não sabem se a cliente usa remédio, se a cliente fez uma cirurgia recente, se a cliente pega sol com frequência, se a cliente usa protetor ou não usa. Elas não procuram saber o histórico da cliente. E aí, quando elas colocam a cliente dentro da máquina e dá algum problema, aí se desespera. Entendeu? E não pode. A gente precisa saber o histórico. Por quê? Ninguém tem escrito na testa que tem um problema de saúde. Ninguém tem escrito na testa que tem pressão alta, que tem pressão baixa. Aí eu vou pagar para ver, depois que a cliente já está passando mal, correndo risco de cair dentro da máquina, se cortar, porque são lâmpadas, se cortar. A gente já tem uma área que é bem visada, porque o bronzeamento artificial, hoje em dia, é cotado como uma profissão criminosa, né? A gente já teve até personagem bronze presa por conta disso. E se a gente não fizer o nosso trabalho da forma certa, a gente vai ter mais problemas. E dessa forma a gente também complica outras profissionais. Porque se eles tiverem que fazer fiscalização num espaço, o espaço que estiver próximo também vai sofrer represália, entendeu? Então a gente precisa trabalhar todas em conjunto para que a gente entregue o melhor resultado com responsabilidade. E como é que é essa questão da regulamentação da profissão? Porque como é muito visado, tem a questão de radiação, de, coisas cancerígenas tem um monte, né? Sim. Você fuma, você bebe Coca-Cola. Sim. Como é que você vê essa questão da regulamentação? Tem um órgão, é muito visado também, tem muita gente que trabalha errado, como você falou. Como é que você vê esse panorama? Então, muitas personagens trabalham de forma errada, muitas mesmo. Hoje em dia a gente tem profissionais que
vão aos espaços fazer biossegurança, né, para diminuir, né, os problemas quando a fiscalização bate, né, porque normalmente a fiscalização bate por denúncia, ou de cliente, ou até de outras personagens. Uma classe desunida, né? A gente precisa ser unida para a gente poder trabalhar tranquilas, né? E hoje em dia a gente tem aí a Ana, a Bela Chique e o Dr. Marcondes, que estão à frente, né, das passeatas, né? Eles foram na Alerj recentemente, tentando pedir ajuda, né, dos políticos para poder intervir na situação, porque todo o problema acontece porque a Anvisa ela não libera, né? Sendo que em outros países já é liberado. Só no Brasil que a gente tem essa restrição. O que a gente pede é que seja feita uma nova análise para que eles contestem e comprovem que a máquina de bronzeamento ela realmente causa câncer, né? Porque há estudos que comprovam bem antigos, né? E a gente precisa de uma comprovação mais atual, né? Se for realmente comprovado, né? Eu sou a primeira a falar, é melhor proibir, né? A gente volta todo mundo trabalhar no sol sem problemas. Mas é importante ser feita uma avaliação, porque nós, bronzeadores, estamos sendo colocadas como criminosas, né? Tem várias personagens bronze que já foram presas e ficaram dias presas, né? O Dr. Marcondes tem uma associação que cuida das bronzeadoras, né? As meninas pagam um valor mensal para que ele e a equipe dele dê um suporte jurídico, né? E tem as meninas que têm seus advogados pessoais, né? Que já é um suporte caso aconteça alguma coisa. Falando um pouco agora, uma coisa, essa parte é um pouco mais delicada mesmo, Sim. né? Mas falando do seu curso, como é o perfil das mulheres que buscam o seu curso? Assim, são iniciantes, são empreendedoras, são profissionais querendo se aprimorar? Você consegue traçar um perfil, mais ou menos, de quem costuma fazer seu curso? Sim. Hoje em dia, o maior público nosso de alunas são alunas já da área de bronzeamento, tá? São alunas que procuram workshop de outros estados, elas viajam para cá, para o Rio de Janeiro, procurando fazer workshop aí de dias para montagem, para aplicação, para posicionamento correto, biossegurança, entre outras áreas. Claro que a gente tem um público, né, grande também de alunas que procuram cursos iniciantes. Só que o curso iniciante é um curso que eu prefiro fazer somente eu e a aluna. Eu não gosto de abrir turmas. Porque eu acho que é um momento meu com a aluna ali, eu preciso tirar as dúvidas, e algumas alunas ficam meio, quando tem mais gente, elas ficam meio sem graça de perguntar, de tirar a dúvida depois, elas vão ficar com aquelas dúvidas ali no decorrer do trabalho. Então, eu prefiro estar ali sozinha com a aluna. Então, para mim, não é muita vantagem. Porque, vamos supor, eu tenho 10, 15 alunas, eu perco dias, porque é uma semana de curso, e eu perco dias para poder dar esse suporte para todas elas, né? E já o workshop, não, a aluna ela vai ali, ela já sabe como funciona, ela só vai ali tirar as dúvidas, ela vai fazer um treinamento. Inclusive, as meninas que compram produtos com a gente, elas têm direito a suporte gratuito. Eu dou treinamento sem cobrar nada delas. Elas podem ir no meu espaço, testar o produto delas, né? Elas chegam lá com o produto lacradinho, elas testam lá com a modelo delas na hora na máquina, para a gente ensinar como é feito o procedimento, tudo direitinho, para que elas não tenham prejuízo. Por quê? Que eu decidi fazer assim. Porque se você vai comprar um produto numa loja, você não tem suporte nenhum, você não sabe como é que você vai passar aquele produto, que se pode dar uma reação na cliente ou não, né? E comigo não. Eu falei, não, eu quero que elas saibam como é feito, eu quero ensinar elas a trabalhar ali com produtos, sem dúvidas, ver o que é melhor, a melhor forma delas aplicar o produto na pele negra, na pele branca, na pele morena, sem ter riscos, entendeu? Então, eu dou esse suporte, além dos cursos VIP, dos cursos de workshop, eu dou treinamento também para as clientes que compram produto. Entendi. Eu quero falar um pouco mais do curso, né? Mas você falou uma coisa que me despertou aqui. Cada pele de uma maneira. O mesmo produto você usa em todas as peles ou você usa produtos diferentes para cada tom de pele? O seu frango assado, você pode usar em todo tom de pele? Então, o frango assado, o primeiro que eu lancei, ele é para todos os tipos de pele. Hoje, a gente tem produtos específicos. Por exemplo, eu tenho o Big Ultra, que ele é um produto para pele negra e peles resistentes. Eu tenho o Choco Bronze, que ele é um produto fabricado todo de chocolate, que ele deixa o efeito praiano. É o mesmo efeito que a pessoa fosse na praia.
E tem o Power, que ele deixa um efeito mais dourado. Então, assim, cada produto, ele age de uma forma diferente. Cada produto é para um tipo de pele diferente. Hoje a gente tem uma variedade, né? A gente tem produto para matizar bronze, a gente tem produto para selar, como óleos e parafinas. A gente tem produtos para ativar, produtos para potencializar e produtos para selar. Aham. Ó, e voltando ao curso, né? Eu acho que deve ser muito legal você ver uma aluna sua abrindo um espaço e fazendo sucesso e vendo encher, né? O que mais te motiva, assim, a ensinar as outras mulheres a ter o seu espaço e trabalhar com bronzeamento? Nossa, é muito gratificante. Muito, muito mesmo. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse conquistando. Ontem, quando eu recebi o vídeo da Beta, né, eu me emocionei, porque eu lembrei da minha trajetória. O que é pra gente construir um império, né? A gente colocar ali um tijolinho por dia e a gente vê aquilo ali crescer. Então, quando eu vejo uma aluna que saiu do meu espaço crua, por exemplo, a Lola é um exemplo, eu tenho várias alunas, mas assim, próximas a mim, a Lola, ela passou por situações muito difíceis. Hoje ela tem o espaço dela é bem movimentado, o resultado dela é lindo, impecável. Ela entrega um trabalho perfeito. Você olha e você fala assim, nossa, que trabalho bonito. E eu fico feliz. E elas não perdem. Eu tenho a Lohane também, eu tenho... São muitas. Se eu for citar aqui, eu vou ficar horas aqui com você. Mas eu fico tão feliz de ver elas conquistando o espaço delas, ver elas conquistando clientes, ver elas se destacando, participando de grandes eventos, né? E assim, os eventos, eu acho mais legal ainda que assim, a gente tem uma troca, até hoje, que eu falo para elas que a gente tem um contato vitalício. Independente do tempo que passe, elas podem sempre contar comigo. Não é porque fez o curso comigo que eu deixei de lado. Não, elas podem sempre contar comigo. E assim, todo curso que eu dou, elas estão lá na primeira fileirinha. Uhum. Eu tenho uma que ela é de Salvador, a Bruna. Ela vem de Salvador para assistir minhas palestras. Eu tenho a Rose de Recife. Ela vem de Recife para poder assistir minhas palestras. Então, assim, é muito gratificante. Eu tenho outras alunas, são muitas, e eu quero mandar um beijo especial para elas, porque elas são incríveis na minha vida e torna a Josi Malibu o sucesso que é, os meus produtos, o meu espaço. Eu sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, e a elas. Cara, e é muito legal porque você tem muita humildade, porque agora elas se tornaram concorrentes de você, né? Elas são assim, claro, por exemplo, se a de Salvador abriu o espaço dela em Salvador, certamente ela não concorre com as suas clientes aqui do Rio. Sim. Mas é muito legal ver o seu carinho com elas e ver que tem espaço para todo mundo brilhar, né? E fazer um bom trabalho, né? E você se sente bem com isso. Você poderia... eu acho que muita gente tem essa questão de... Nossa, ela é minha concorrente, agora eu não vou dar moral ou não vou mais falar com ela, né? Pô, eu fiquei muito feliz de ver o seu brilho no olho com essas suas alunas que viraram concorrentes. Existe muito essa concorrência em todas as áreas. Mas, assim, eu costumo falar para elas que a gente não é concorrente, a gente é parceira de trabalho. Porque a cliente, ela vai onde ela se sente confortável. Ela vai no meu espaço, ela vai no delas. Eu trabalho com o meu espaço cheio, elas trabalham com o espaço cheio e todo mundo ganha, entendeu? Tem espaço para todo mundo, a gente não precisa diminuir o trabalho da outra, não precisa ir lá e fazer uma denúncia para fechar o espaço da outra. Mesmo que ela não compre produto, mesmo que ela não seja minha aluna, ela lutou para estar ali, então é um direito dela. Se ela está ali foi porque Deus colocou ela ali, é uma bênção. Então, assim, eu não me sinto na função de querer concorrer. Eu concorro todo dia comigo mesma, né? Porque muitas das vezes a gente mesmo se sabota. Mas, assim, as minhas alunas, eu tenho o maior amor do mundo com elas, maior preocupação. Quando dá qualquer problema no espaço, sou a primeira a estar ali do lado para ajudar. E não é só ficar feliz com a conquista delas. É participar da conquista delas, entendeu? É interagir ali no Facebook. Ah, poxa, ela postou uma conquista. Ir lá e curtir, deixar um comentário lá, sabe? Cultivar a relação, né? Exato, porque às vezes... Ah, não, eu torço, mas aí você vê lá uma divulgação e você não participa. Eu vejo muito isso, as pessoas falando assim, nossa, os amigos são os primeiros a não participar quando vê um amigo conquistando uma coisa. Eu não tenho isso. Se eu vejo meu amigo tá conquistando, eu sou a primeira a estar ali ajudando, entendeu? E, no meu caso, minhas alunas
estão ali, compram o meu produto ou não estão ali comigo, fazem curso comigo. Eu quero que elas cresçam, que elas evoluam, que fiquem cada vez melhor e estamos juntos sempre. E agora você é palestrante, você falou que dá palestra, né, que a sua aluna vem da Bahia para ver as suas palestras. Como é que foi essa transição e como é que foi subir no palco? Você lembra como foi? Eu sou humorista também, então eu lido com palco, eu sei que dá sempre aquele nervosismozinho antes de entrar, né? Como é que foi essa transição para você? Como é subir no palco, compartilhar a sua história com tantas pessoas, passar o seu conhecimento? Conta isso pra gente. Eu vou te falar, nos primeiros cursos eu não fiquei nervosa. No último que eu dei agora, eu fiquei. Mas o que acontece? Eu fui criada na igreja, então desde pequena eu subia no altar com meu pai, eu louvava, eu abria culto com ele, então eu já tenho um contato com o público, já estou acostumada. E nas minhas primeiras palestras eu fiz na minha casa e eu não tinha muita noção da proporção, né? Eu fiz um curso, assim que eu achei que não ia dar nada, e deu 250 meninas no curso, e eu fiquei muito surpresa com o carinho, né, com a atenção das meninas. E assim, onde eu chego, graças a Deus, elas me recebem muito bem. Eu fui para Salvador, pro curso da Luísa lá, que é o Explosão do Bronze. Eu fui muito bem recebida pela Luísa, pelo esposo dela, pelo Diego, eu e meu esposo. A outra palestrante também que foi, também fomos muito bem recebidas pelas alunas, um carinho. A gente parecia celebridade. A gente chegava, as meninas pedindo para tirar foto, aquele alvoroço, foi muito bom. Um clima assim, sabe, que deixa o coração quentinho. E isso é no geral. Em todas as palestras que eu vou, a gente é muito bem recebido. E eu tenho uma tranquilidade muito grande para lidar, porque é uma coisa que eu faço normal, é do meu costume. Falar do que eu faço é tranquilo. E agora a última palestra que eu fui no evento da Priscila Bronze, que foi o Jogo do Bronze, eu fiquei um pouco nervosa, mas porque eu tinha que resumir ali a minha história para as meninas, e resumir a minha história me traz emoção. Porque é uma coisa que eu mostrei fotos, né, lá no telão, e assim, lembrar de tudo que eu passei ali, das dificuldades ali no período de quarentena, mexeu muito comigo, então eu fiquei muito nervosa. Mas foi só dessa vez, porque no geral eu fico bem tranquila, não tenho problema nenhum em falar em público. A área da estética, ela tá sempre evoluindo, né? Como é Sim. que você se mantém atualizada, assim, e como que você garante que os seus métodos continuem inovadores, como foi Sim. o seu primeiro lá, o seu primeiro produto? Então, eu continuo sempre estudando, né? E não é porque hoje eu tenho um conhecimento grande que isso fica para trás. Eu tô ali sempre, às vezes meu esposo fala assim, larga esse telefone, eu tô lá estudando, pesquisando, né? Porque o mercado está sempre crescendo, então você tá sempre se atualizando. Então, eu estudo técnicas novas, estudo produtos novos, aplicações novas, vou para outras palestras, assistir outros palestrantes para melhorar a minha palestra. Gosto de participar de cursos de mentorias de empresarial, falando sobre financeiro, porque eu gosto de estar passando isso para elas também. Porque não é só você abrir um espaço, é você saber cuidar das suas finanças, né? E como atender em público. Então, tudo isso eu gosto de estar sempre atualizando para mim poder estar passando para elas. Claro que, graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe que trabalha comigo, né, que é a minha equipe do meu espaço, né, as meninas, a minha assessora lá, minha assistente que cuida dos meus produtos. Tenho o meu esposo que tá ali sempre comigo ali cuidando, né, das questões de produtos, de envios. Continua cozinhando para você também? Continua cozinhando para mim. Foi minha salvação. Foi minha salvação. Ele chegava do trabalho e ele ia fazer comida para mim. Ele fala, cozinha bem. E tenho também hoje a minha equipe de marketing, né, que é o Paulinho Bigatti e a esposa dele, a Lorena, que fazem um trabalho perfeito, né, divulgam o meu espaço, os produtos numa proporção gigantesca. Hoje a gente é recorde de vendas de produto, a gente vende produto pro Brasil todo, assim, em quantidades absurdas, assim, que às vezes eu falo assim, nossa, é muito Deus, fico surpresa até hoje, porque assim, no início eu vendia 1 potinho, 2 potinhos, 3 potinhos, a gente vende caixas fechadas para lojas, entendeu? A gente teve até recentemente uma moça que veio da Colômbia, da Bolívia, veio da Bolívia pra gente programar um curso lá, e ela queria levar os meus produtos para lá, e eu fiquei meio assim, né, fiquei,
Poxa, dentro do meu território é uma coisa, para fora a gente tem que verificar. Mas eu fiquei muito feliz, muito grata, porque você ter o teu nome reconhecido fora do teu país é algo que é só Deus. A única coisa que eu tenho a dizer é Deus. E ainda tem um caminho bom, né? Porque, assim, a Europa no verão, você já se imagina ali vendendo seus produtos em Ibiza? Tem. Né? Eu falo para Deus, Senhor, tua filha tá pronta. E, assim, eu tenho... Meus produtos são vendidos por grandes empresas, e, inclusive, meus produtos são aplicados até em artistas. No Rio de Janeiro. Então, assim, eu vejo, né, acompanho, eu não vou falar porque, assim, tem espaço que eu não gosto de abrir sobre o que usa e deixa de usar, né? Mas, assim, eu tenho uma cliente que trabalha com artistas e ela utiliza os nossos produtos, e para mim é satisfatório demais ver artistas famosos usando os nossos produtos. Para mim é gratificante demais. Que legal. Eu queria que você desse um conselho. A gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast. Dá um conselho para quem está começando agora, quem tem um sonho, né, de empreender, principalmente nessa área da beleza. Fala aí para o pessoal qual o conselho que você dá para eles. Então, meninas, o conselho que eu dou para vocês é ter foco, ter disciplina. Não desistir na primeira dificuldade, porque, assim, empreender não é fácil. Eu costumo dizer para as meninas que empreender é cair 7 e levantar 8, né? A gente acorda de manhã desmotivado, mas a gente vai desmotivado mesmo. E vamos para a luta. Não tenham medo de investir, de correr atrás do que vocês desejam. Independente da área, se for a área do bronzeamento ou uma outra área de beleza, o importante é a constância. Porque se eu tivesse desistido nas primeiras dificuldades, hoje eu estaria muito arrependida. Muito, porque não tem coisa melhor do que você trabalhar para você mesmo, você fazer seus horários. A minha filha era pequena quando eu né, comecei a trabalhar na área, e assim, eu tinha que conciliar o meu trabalho com os cuidados de casa e cuidados da minha filha, e eu sabia que eu trabalhando de CLT, do jeito que eu trabalhava, que eu pegava 4 horas da tarde e eu largava 1 hora da manhã, eu não tinha vida, né? Sem contar os riscos que eu corria na rua. Então, assim, a melhor coisa que eu fiz foi empreender. Só que é um caminho difícil, né? Eu vejo muitas meninas, às vezes, mandam mensagem para mim: Josi, me ajuda a vender minha máquina, me ajuda a divulgar que eu quero passar o meu espaço para frente. Eu falo, não desiste, não faz isso. Se Deus colocou na sua mão, toca o que você tem, entendeu? Porque não é fácil, mas vai valer a pena lá na frente. Tenha força de vontade. E aí eu vejo muitas meninas que não desistiram, que estão aí hoje, graças a Deus, fazendo seu dinheirinho, com espaço bem reconhecido, que não desistiram. Então, a dica é, meninas, foco e disciplina e não desistam na primeira dificuldade. Josi, muito obrigado. Para encerrar aqui, a gente está chegando na reta final aqui do nosso podcast Vitrine Empresarial. Foi um prazer receber você Igualmente. aqui. Muito legal conhecer um pouquinho mais assim da sua história, dos seus conselhos também, ver a humildade em pessoa, como que você cresceu e como continua aí, né? E eu queria saber de você quais são os próximos passos da Josi Malibu, seus cursos, palestras, novos produtos, o que vem pela frente. Tem novidades por aí? Conta aí. Tem novidade sim. A gente está investindo em novos produtos aí, né? Agora em 2026 vem muita novidade em questão de produto. Tem cursos aí, vai ter cursos em BH, em Espírito Santo, tá? Tem curso em São Paulo também, então fiquem atentas aí as meninas, que em breve estamos chegando aí nos outros estados, levando as dicas mais top que vocês amam. A gente vai estar levando segredinhos, bastante instrução com a aplicação, tá? Vem muita novidade, muitas coisas boas. Aguardem. Fala o arroba do espaço e tal. Vocês divulgam produtos lá? Como Sim. O nosso arroba é mali.bu300 reserva, tá? Só seguir lá. E lá já tem o número do WhatsApp. Quem quiser agendar uma sessão, só ir lá, conhecer nosso espaço. Vão ser super bem recebidas, tá? Lá também fica as páginas com os produtos. Se vocês quiserem lá também, só chamar, que a gente está lá pronto para atender. Josi, muito obrigado.
tá? Foi um prazer receber você aqui, espero que você volte para contar mais novidades pra gente. Quando você lançar um produto, volta aqui também. Com certeza. Muito legal. Quando um famoso divulgar o seu produto, volta aqui também. E não sei, quer falar mais alguma coisa? Algum Não, eu quero recadinho final? agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, contando a minha história, motivando as meninas, porque eu sei que muitas meninas passam por situações difíceis e acham que é só com elas, né? E todo mundo tem uma trajetória. Então, quero agradecer vocês, né? Agradecer a Deus por estar aqui, meu esposo que está aqui me acompanhando, as minhas alunas que eu amo, a minha equipe lá do meu espaço e vou ter que dar nome, que elas são ciumentas, Claro, né? claro. A Daiane, a Dani, a outra Dani, a Dani Silva, a Diana, é muito D lá no meu espaço. A Vitória, tá? A Ju, que voltou recentemente, e a Kelly. Eu sou muito grata a vocês aí por vocês tocarem o espaço, me ajudarem em tudo. E as minhas alunas, né, que estão aí todos os dias, um grande beijo para todas elas. Sabe que elas moram no meu coração e podem contar comigo sempre. E certamente você trabalha com bronze, mas a Josi é ouro. Muito obrigado pela sua presença. Não podia deixar de fazer esse trocadilho aqui, né? Sem dúvida. Muito obrigada. Pessoal, o Vitrine Empresarial vai terminando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente. Assistam os cortes e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.